A temporada de premiações do cinema chegou ao fim e, sem dúvida, o Oscar 2024 foi um dos melhores dos últimos anos porque trouxe várias surpresas entre seus vencedores. Sem dúvida, uma das melhores surpresas da noite foi American Fiction, ficção americana, vencendo o melhor roteiro adaptado e ganhando de vários favoritos da noite, como Oppenheimer, de Christopher Nolan, Barbie, de Greta Gerwig e Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, que estão entre os filmes mais caros do ano. E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem mais ou menos quanto custa pra fazer um filme? E olha, hoje em dia depende muito. Por exemplo, analisando a lista de melhores filmes indicados a esse ano, tinha filme que custava mais de 100 milhões, enquanto tinha filme que não custava nem 10 milhões. Então hoje vamos analisar isso. Afinal, Cord Jefferson, diretor e roteirista de American Fiction, deu uma cutucada aí nessa ferida de Hollywood. And instead of making one $200 million movie, try making 20 $10 million movies. Então agora vamos analisar esse discurso e conversar um pouco sobre essa crítica que Hollywood precisava ouvir com urgência. E aí, pessoal, meu nome é Lê, eu sou uma drag cineasta, comentarista de Oscar, de filme ruim, de filme bom, fazedora de tier list, mas hoje vamos fazer uma análise aqui baseada num dos discursos do Oscar esse ano, que inclusive Oscar 2024 foi um dos melhores dos últimos anos, não só nos indicados, mas também na premiação e nos vencedores. Mas se você quiser saber mais, vai fazer lá a minha maratona do Oscar aqui no canal. Porque apesar do Oscar já ter passado o discurso de Cord Jefferson, diretor e roteirista de American Fiction, quando foi lá receber o Oscar de melhor roteiro adaptado, me chamou muita atenção, porque é algo que eu venho pensando muito e foi num momento ali do Oscar e da academia muito importante para ele fazer esse discurso. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos assistir o discurso? Para quem não viu, ver melhor, porque eu quero ver com vocês exatamente o que ele falou. Afinal, a Mona ganhou o Oscar, né? Não? Vamos lá. Thank you so much. Thank you so much. This means the world to me. Thank you so much to the Academy. I understand that this is a risk-averse industry. I get it. But $200 million movies are also a risk, you know? And it doesn't always work out, but you take the risk anyway. And instead of making one $200 million movie, try making 20 $10 million movies. Or 50, right? 50 $4 million movies. Like, you can... There are so many people, I just feel so much joy being here. I felt so much joy making this movie, and I want other people to experience that joy, and they are out there, I promise you. The next Martin Scorsese's out there, the next Greta's out there, both Gretas, the next Christopher Nolan's out there, I promise you. They just want a shot, and we can give them one, and this has changed my life. Thank you all who worked on this movie for trusting a 40-year-old black guy who'd never directed anything before. It has changed my life. Thank you. I love you all. Thank you so much. Como ele falou, ele é um diretor jovem, de 40 anos, nunca tinha feito filme e dirigiu um dos indicados a melhor filme do ano, que se você for comparar o orçamento de American Fiction com um dos outros indicados, faz mais sentido ainda o discurso dele. Basicamente o que ele tá falando é, por que a indústria quer fazer um filme que vai custar 100 milhões, sei lá quantas cacetadas? O que ele tá colocando em questão é que esses filmes milionários, na verdade, poderiam ser 10 outros filmes de produtores menores, de artistas independentes, ou até só filmes menores, como é esse aqui, que são filmes mais simples, mas que muitas vezes comunicam e engajam até melhor que esses filmes muito caros, cheios de efeitos especiais. E eu acho que ele fazer essa crítica nesse ano, onde tinha Oppenheimer e Barbie, que foi um dos filmes mais caros, mas também os filmes que mais lucraram, é muito pontual. Porque, por exemplo, ali nos melhores indicados, tinha Zona de Interesse e Vidas Passadas, que é da A24, que é uma produtora independente, e American Fiction, que é da Amazon, que são filmes menores. E eles conseguiram chamar tanta atenção, estão ali na mesma lista, que os outros. E essa é a questão. E a questão não é só o número de, em vez de ter um filme, vai ter 10. Mas o quantas pessoas vão ser empregadas, vão ter chances. Assim como ele falou, muita gente aí só tá precisando de uma chance. E realmente parece que existir uma distribuição melhor ali no privilégio do cinema. Porque até quando a Disney vai ficar tomando conta em fazer vários filmes muito caros, que tomam as salas do cinema, tem 10 salas de cinema de Vingadores, enquanto os filmes nacionais, por exemplo, que não tem nem como comparar, vão ter uma,
uma, duas salas e vão concorrer de igual para igual. Então a questão é essa. E talvez eu concorde que o cinema precisa dar uma diminuída nessa epicidade, nessa coisa que tudo precisa ser grandioso, gigantesco, milhões de efeitos especiais. É Duna 2 com um elenco de um monte de gente famosa, sendo que podia dar um filme para cada um daqueles famosos serem os protagonistas e ser filmes que se passam em cidades pequenas, ou em Nova York, ou enfim, entende? Filmes que são mais rotineiros e cotidianos estão sendo esquecidos, não porque eles são piores ou melhores, mas porque eles não têm espaço para concorrer com esses estúdios gigantescos que vão lançar filme de franquia baseado em boneco e canha. Então essa crítica dele é muito pontual, porque engloba tudo. Não é uma crítica só a filmes de super-heróis, mas até esses filmes gigantescos de 3 horas e meia do Assassino da Lua das Flores, do Martin Scorsese, que vai ser indicado a um monte de coisa. Mas será que com esse orçamento aí não dava para dividir melhor as produtoras e ter outros diretores menores como ele tendo oportunidade? Porque é isso. Olha só, deram uma oportunidade para ele, ele foi lá e ganhou. No ano que estava concorrendo contra Barbie e Oppenheimer. Então esse discurso dele vem num lugar realmente de vamos pensar para onde o cinema está indo, porque senão a gente pode saturar o cinema. Eu quero fazer uma comparação e eu vou usar de exemplo filmes pequenos, de baixo orçamento, que chamaram não só a atenção da crítica, mas também do público, e que poderiam ter feito bilheterias ainda maiores se tivessem mais investimento, melhores campanhas. Por exemplo, Hereditário custou 10 milhões de dólares. Fale Comigo, que foi um super sucesso do terror no ano passado, custou menos de 7 milhões de dólares. Ou coisas mais impressionantes ainda, como os filmes do Ty West. X e Pearl custaram 1 milhão de dólares cada filme. Ou seja, com o dinheiro investido em Oppenheimer, vencedor do Oscar de 2024, dava para fazer mais de 100 filmes do Ty West. Que eu, particularmente, fico muito mais interessado, porque com menos dinheiro, existe muito mais criatividade e toques artísticos no filme. Pearl é um dos filmes mais impressionantes, que também foi esnobado do Oscar, assim como Hereditário, que merecia pelo menos uma indicação para Toni Collette. E o que esses filmes têm em comum, além de serem produzidos pela A24? São filmes de terror, que são sempre esnobados do Oscar. Mas se você quiser saber mais sobre isso, vai assistir o meu vídeo sobre a história do cinema de terror. Porque além do terror, tem outros filmes da A24, como por exemplo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que custou apenas 25 milhões de dólares. Que apesar de parecer muito, não é nem um quarto do que foi Oppenheimer. Dava pra fazer 4 Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo com um Oppenheimer. E eu não sei vocês, mas eu gostei muito mais de Tudo em Todo Lugar do que de Oppenheimer. Então é realmente algo a se pensar, não só onde o cinema está saturando, para onde ele está indo. Por exemplo, esse ano ganhou Oppenheimer, que é cinematograficamente impressionante. Mas eu fiz essa crítica no vídeo de Oppenheimer. A questão é que Oppenheimer funciona só no cinema em IMAX. Quando você vê em casa, ele já não é tão impressionante. E daí até onde vai ser interessante premiar melhor filme do ano, aquele filme que tem que ser visto no IMAX, R$70. E esses filmes menores que são distribuídos no streaming, porque o streaming tá tomando conta. Inclusive, vários filmes de streaming não só concorreram, como já ganharam Oscar. Então que esse discurso dele realmente se espalhe ali por Hollywood para fazer as produtoras pensarem, será que não é melhor a gente investir em pessoas menores que vão fazer muito sucesso e às vezes filmes que custaram 1 milhão de dólares vão arrecadar 100 milhões de dólares e não fazer filme que vai custar 90 milhões de dólares porque ele vai ter que ganhar pelo menos 100 milhões de dólares para se pagar. Entende como é? E é uma coisa que tá acontecendo. Por exemplo, a A24, que é uma produtora independente, tá chamando muita atenção. Ganhou ano passado com Tudo em Todo Lugar, tava indicado 2 vezes agora com Zona de Interesse e Vidas Passadas, e é uma produtora que faz filmes menores, mas que visa a arte, que visa a mensagem, que vai pegar roteiros e ideias boas pra fazer, e não roteiros e ideias encomendados pela Mattel. E ó, vocês sabem que eu elogiei muito Barbie, eu adoro a Greta Gerwig, mas não deixa de ser um filme encomendado. Então, por exemplo, essa Greta Gerwig da Barbie dava pra ter feito aí uns 10 outros filmes de mulheres. Não tô falando que não precisa ter esses filmes grandiosos, mas eu acho que precisa ter menos pra poder ter mais filmes simples. Que no fim das contas é isso que é o cinema. É entreter, é engajar ali por 2 horas. Não é fazer você sair do cinema querendo comprar boneco, revista, camiseta, nananana. Isso é entretenimento. Então eu realmente concordo e assino embaixo nesse discurso dele de que o cinema precisa descer um pouquinho ali do entretenimento e focar não só na arte, mas na mensagem e também de dar espaço para novos artistas. Chega de indicar o Scorsese. Ele é maravilhoso, ele é foda. Mas todo mundo ganhou só uma vez. Ah, vários anos indo lá bater palma pros outros. Pode indicar, não é nem pra pessoa ganhar, mas pra ter prestígio.
Esse mesmo diretor, por American Fiction, poderia estar indicado esse ano. Mas enfim, Cord Jefferson, estou de olho em você, já virei seu fã, gostei do discurso, achei que ele foi muito corajoso de fazer isso lá, sabendo que Oppenheimer ia ganhar e que é uma shade ali mesmo. E eu quero também saber de vocês aí embaixo, o que vocês acham melhor? Um filme muito caro ou 10 filmes mais baratinhos? Ou até o meio termo que ele falou ali. E se a gente fizer 5 filmes medianos? A questão é fazer filme que custa demais. Porque ele vai ter que fazer uma campanha gigantesca que vai dominar a indústria do cinema naqueles meses e vai prejudicar todo mundo. Porque se um filme custou 100 milhões, ele vai ter que fazer muito mais que isso pra valer a pena. Então deixa aí embaixo a sua opinião e não esquece de fazer maratona aqui do Oscar, que o Oscar já passou, mas vai que você não assistiu um filme ou outro. Vai lá assistir meu vídeo com e sem spoilers, porque tem filme ali que pode só ver meu vídeo e fica por aí. Mas tem vídeo explicando a campanha do Oscar, tem tier list dos indicados do ano, tem análise dos vencedores e tem tier list de desenho animado, de Big Brother, porque aqui no Lepasteixe Show tem cinema, cultura pop e looks é lá no Instagram dela, tá? Que ela tá palhaça hoje, mas ela está falando sério. Então até mais.